Boa noite, igreja. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Tá certo. Bom, vou pedir para os irmãos abrirem comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, versículo 31. Para a reflexão dessa noite, a gente vai ler duas porções do capítulo 22. Então, a gente vai ler do versículo 31 até o versículo 34 e depois do versículo 54 ao 62. Mas tudo no mesmo capítulo. O texto diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Vamos lá para o versículo 54. O texto diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Senhor Jesus, nessa noite a gente abre a Tua palavra, te pedindo de todo o coração para que o Senhor fale conosco, que a gente seja edificado pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo aplique a palavra aos nossos corações. A gente acredita de verdade que é a Tua palavra escrita aqui na Bíblia. A gente crê na verdade de que o Senhor se revelou através da Escritura e a gente vem hoje aqui com essa intenção de escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Te peço para que o Senhor fale por mim, que o Senhor fale através de mim, porque eu sou apenas canal, mas é a Tua palavra sendo pregada, que ela seja realmente efetiva para transformar as nossas vidas e o nosso coração. É o que a gente te pede, em Teu nome, Jesus. Amém. Para a gente começar nossa conversa de hoje, quero falar sobre um gosto pessoal. Eu gosto bastante de um programa de TV, que a maioria das pessoas deve conhecer, que chama MasterChef Brasil. Para quem não conhece, o programa funciona assim, é uma competição, 22 cozinheiros amadores por temporada vão lá e eles precisam meio que lutar entre si, competir cozinhando, para no final sobrar um, que ganha um troféu e uma série de outros prêmios. Então, nessa competição, as pessoas estão ali sendo avaliadas por 3 jurados, que são chefes muito renomados, 3 dos maiores chefes do Brasil. Na 4ª temporada do MasterChef, aconteceu um episódio muito curioso. Eu queria começar falando um pouquinho sobre ele. Uma participante, numa prova de repescagem, fez um prato, e ela levou esse prato para os chefes provarem. E quando ela chegou lá, e eles foram provar, um dos chefes pegou uma colherada do molho que ela fez e entregou para ela provar. E ela se recusou, e disse que já tinha provado e que o prato estava delicioso. E aí isso já criou um mal-estar, porque era o chefe pedindo para ela provar, e ela não quis provar. E aí, depois desse mal-estar inicial, outros pratos foram sendo avaliados, e ela ficou debochando dos chefes enquanto aqueles pratos iam sendo avaliados. E isso gerou uma discussão, e ela quase foi expulsa do programa. E uma outra participante, comentando o que tinha acontecido, falou que não conseguia entender a postura da colega, porque, afinal de contas, eles estavam ali para serem avaliados pelos chefes. E se os chefes tinham uma opinião contrária ao prato, era a oportunidade de ouvir e fazer um movimento de virada. Entender aonde está errando
para poder, de fato, corrigir. E o que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje? Eu queria começar dizendo que reconhecer as nossas falhas e as nossas debilidades e o nível do desenvolvimento que a gente realmente está é o primeiro passo para a gente poder andar no caminho certo. A gente precisa saber onde a gente está, qual é o nosso nível de desenvolvimento, quais são as nossas falhas, onde a gente está errando, para que a gente possa corrigir. Então, queria começar falando mais um pouquinho sobre o livro de Lucas. A gente leu um texto que está lá no Evangelho de Lucas. Lucas era um gentio. Ele escreveu para um homem chamado Teófilo, de quem a gente tem pouca informação. A gente só tem essa citação no início do Evangelho, dizendo que era para quem o livro estava sendo direcionado. A gente não sabe quem era o Teófilo, mas ele também era um gentio. E Lucas ele faz um movimento muito interessante, porque ele contextualiza a história de Jesus dentro da história mundial daquele momento. Então, ele dá muitas informações históricas para poder encaixar a história de Jesus dentro do que está acontecendo no mundo. E junto com o livro de Atos, o Lucas, que também foi escrito por Lucas, ele constrói uma narrativa que mostra como que o evangelho chegou não só para judeus, mas também para gentios. Então ele quer mostrar que o evangelho que Jesus pregava alcançou também os gentios, e não só o povo judeu. E ele faz essa construção com os dois livros. Esse texto específico que a gente leu, ele está na porção final do Evangelho de Lucas, mais especificamente numa semana muito conhecida, né, que a gente até hoje chama de Semana Santa, na quinta-feira, antes da prisão e da crucificação de Jesus. Então, Jesus estava ali, reunido com os seus discípulos na ceia, e Judas já tinha sido inspirado por Satanás para trair Jesus. No início do capítulo 22, se a gente for ler, o texto diz que os escribas e os fariseus eles estavam planejando matar Jesus de alguma maneira, mas eles não sabiam como, e Judas, inspirado por Satanás, oferece trair Jesus e entregá-lo em troca de algumas moedas de prata. Então, enquanto Judas estava se preparando para executar esse plano de trair Jesus, a gente tem essa ceia, onde Jesus está conversando com seus discípulos, e num dado momento ele vira para Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu para peneirá-los, mas eu roguei por você, para que Deus pudesse sustentar a sua fé. E aí, Pedro tem uma resposta muito curiosa e bastante conhecida, né? Esse texto é um texto muito conhecido. Pedro diz: Jesus, fica tranquilo, não pega nada, eu estou pronto. Se eu precisar morrer por você, eu morro. Não precisa se preocupar. A gente sabe que Pedro estava enganado. A gente sabe isso porque todos os evangelistas relatam essa história e contam também o que vem em sequência. Mas Jesus sabia porque ele conhecia o coração de Pedro. Ele sabia onde Pedro estava. E conhecendo o coração de Pedro, Jesus respondeu: Pedro, eu vou te dizer, você pode até achar que você consegue morrer por mim, mas hoje ainda você vai me negar 3 vezes. E outros evangelistas vão dizer que Pedro insistiu com Jesus e falou: não, Jesus, claro que não, os outros podem até te largar, mas eu vou com você até o fim. Então Pedro estava enganado ao próprio respeito. Qual era o problema de Pedro? Por que Pedro pensava que ele podia morrer por Jesus? E a resposta é porque Pedro tinha contado uma história para ele mesmo, tantas vezes, que ele tinha começado a acreditar naquela história. Então imagina comigo, Pedro chegou em casa, ele caminhou até o espelho, ele olhou o reflexo dele, mirou bem nos olhos e falou assim: cara, você é o máximo. Você é incrível. Não tem outro discípulo de Jesus melhor do que você. Esses 11 bananas que Jesus escolheu, esses caras não estão com nada, mas você está pronto. Você consegue ir até as últimas consequências com Jesus. Porque você chegou no nível do discipulado que ninguém mais chegou. Você é o cara. E Pedro repetiu isso para ele, e ele acreditou. Chegou no momento em que ele tinha certeza que ele era o cara, mas ele se enganou. Ele foi engabelado pelo próprio coração, o coração caído e vaidoso dele. E ele, naquele momento, ficou surdo para o que o mestre tinha a dizer para ele. E, embora Jesus tivesse dito: Pedro, você não consegue, ele não ouviu, porque ele tinha escutado o próprio coração. E é importante a gente lembrar que a gente está falando do mesmo Pedro, que, como Mateus conta para a gente, disse reconhecer Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. O próprio Jesus diz que essa é uma sabedoria que veio do Pai. O Pai revelou a Pedro, e Pedro pôde dizer: esse é o Cristo, Filho do Deus vivo. E esse mesmo Pedro agora
não consegue ouvir o que o mestre tem a dizer. Mas a gente lê o que acontece em sequência. Então a gente sabe que Jesus foi traído, foi levado preso, e enquanto eles iam para a casa do sumo sacerdote, Pedro ia acompanhando aquela caravana. E eles chegam na casa do sumo sacerdote, no pátio da casa, eles se sentam ao redor do fogo, e por 3 vezes as pessoas questionam Pedro sobre ele ter lealdade a Jesus, ele conhecer Jesus. E a gente sabe que ele nega as 3 vezes. E Lucas conta uma coisa para a gente que nenhum outro evangelista conta. Ele conta que Jesus estava num lugar onde ele mantinha contato visual com Pedro. Se a gente pegar o relato de todos os outros evangelistas, a gente não vê isso. Eles só dizem que Pedro negou, ele se lembra das palavras de Jesus e vai embora. Mas aqui nesse texto, Jesus olhou para Pedro. Os olhares de Pedro e do mestre se cruzaram. E quando Pedro viu o olhar de Jesus, ele caiu em si e se lembrou do que Jesus tinha dito. Lembrou que Jesus tinha avisado a ele que ele iria traí-lo. E quando ele lembrou, o texto diz que ele chorou amargamente. Então Pedro chora e ele sai dali, porque ele caiu em si e lembrou do que Jesus tinha dito. Nos desenhos animados, a gente, vez por outra, vê os personagens tendo uma crise interna. Eles não sabem o que fazer, e aí a gente tem aquela cena clássica e muito engraçada, do anjinho e do diabinho no ombro. E aí você tem ali o anjinho falando uma coisa, você tem o diabinho falando outra coisa, e a gente tem aquela crise, e o personagem não sabe o que ele vai fazer, e ele fica em dúvida em qual lado ele vai ouvir. E essa figura quer falar de 2 naturezas, né? Uma natureza competindo com o outro. Curioso é que, na maioria das vezes, os personagens escolhem ir para o lado do diabinho. Eles escolhem fazer o que o diabo mandou, ou então o anjinho se junta ao diabinho e manda fazer maldade. Tem vários personagens que tem os 2, só tem diabo. Não tem bom, não tem anjo. É 2 diabinhos. E eles vão lá e resolvem fazer o mal. A gente, como cristão, sabe que o homem caído que não tem Jesus realmente não tem 2 naturezas competindo. Não tem um lado bom e um lado ruim. O pecador caído só tem diabinho falando com ele. Mas a gente tem o Espírito Santo, que orienta. Mas quando a gente escolhe ouvir o nosso próprio coração, a gente é como esse personagem, que escutando o que o anjinho está dizendo, escolhe seguir o que o diabinho falou. A Escritura apresenta o coração como o centro do ser humano. A Bíblia como um todo fala que o coração é o centro motor do ser humano, de onde vêm os nossos desejos, as nossas vontades e aquilo que a gente quer fazer. Então, do nosso coração brota todas essas coisas. E lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, a gente lê assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Esse texto, que também é muito conhecido, serve como um alerta que o profeta faz para a gente sobre a realidade do nosso coração. Coração que é cheio de engano, que foi largamente afetado pela queda. Então, quando o homem peca e cai, o seu coração, o centro da sua existência, é afetado pela queda, de um jeito tão profundo que ele se torna um lar de engano, onde escutar o próprio coração não é uma coisa que dá uma boa orientação, mas é algo ruim, que afasta a gente de Deus. E a gente está acostumado a ouvir, siga seu coração, ou coisas do tipo, mas quando a gente tem uma cosmovisão realmente cristã, a gente sabe que esse não é o caminho. Nunca foi, porque o nosso coração ele não está cheio do que Deus quer, mas do que o nosso próprio ser caído quer. E Pedro deu ouvidos ao próprio coração. E ele chegou a conclusões equivocadas sobre onde ele estava, em que momento da caminhada ele estava. Por escutar o próprio coração, ele se equivocou ao pensar que ele podia fazer mais do que ele realmente podia. E aí a pergunta que fica é: e quanto a nós? O que a gente tem escutado? O anjinho ou o diabinho? A gente tem escutado o nosso próprio coração? É ele que tem orientado as nossas decisões? O coração de Pedro disse que seu avanço no discipulado era tão grande que ele estava pronto para encarar tudo por Jesus. E Pedro se convenceu disso. E às vezes o nosso coração fala coisas no nosso dia a dia, vários tipos de coisas. Então, pode ser que ele te diga que você está pronto para um cargo que você quer tentar na sua empresa. Embora Jesus te diga que ainda não é o momento, você se convence de que é, porque o seu coração te falou isso. E a gente tem que seguir o nosso coração. Talvez ele te diga que você
deve fazer um investimento ou comprar um imóvel, e você sabe que ainda não chegou o momento, mas você insiste nisso, porque seu coração falou isso para você. Você precisa ir atrás disso. Talvez seu coração te conte qualquer outra mentira, e você escute a ele, ao invés de escutar o Espírito Santo. E quando você faz isso, pode acreditar, não vai dar certo. Quando a gente escuta o nosso próprio coração, o caminho é um só. As coisas dão errado. Dão errado como deram para Pedro, porque o nosso coração é um lugar de engano, não de certeza. Não é um lugar estável, não é um lugar concreto. Nosso coração muda, ele é volúvel. Ele se joga para cá e depois para lá, e ele não sabe onde ele está, ele não sabe no que ele está baseado. Então, olhar para o nosso coração como se ali tivessem respostas verdadeiras e necessárias para a nossa vida é um equívoco do qual a gente precisa fugir. Mas talvez o seu coração te conte a mesma mentira que contou para Pedro. Talvez seu coração te diga que você é o maior discípulo de Jesus de todos os tempos. Não tem ninguém melhor que você. Que você chegou num nível do discipulado onde você está pronto, que não tem mais para onde ir, que acabou essa história de crescimento, porque não tem mais o que crescer. Eu já consegui, eu já alcancei, eu topo tudo por Jesus, eu faço qualquer coisa. E essa é a maior das mentiras que o nosso coração pode nos contar. Pedro acreditou que estava pronto, e quando ele pecou vergonhosamente e traiu Jesus, isso afetou a ele de um jeito tão profundo, e o texto diz, Pedro chorou amargamente, porque ele reconheceu tardiamente que ele não conseguia, que ele achava que conseguia, que ele achava que estava pronto, que ele achava que já tinha chegado lá, mas ainda não tinha. E a situação de Pedro foi de decepção, porque ele olhou para dentro e descobriu um cara que ele não queria ser, mas que era quem ele era. Um cara que ele não imaginava que era, mas era. E essa decepção destrói o eu de Pedro. O texto de Jeremias, que a gente citou, termina no versículo 9 com uma pergunta. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o coração enganoso do homem? Quem pode entender o que ele diz? Quem pode discernir se o que ele está dizendo é realmente verdadeiro? E o versículo 10 responde, dizendo assim: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Há alguém que compreende os corações. Não sou eu, nem você. Você não pode entender nem seu próprio coração. Eu não posso entender nem o meu próprio coração. Mas o Criador de todos os corações, Ele entende os nossos corações. Ele consegue entender. Ele conhece e sabe o que se passa lá. Pedro estava enganado ao seu próprio respeito. Jesus não estava. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia em que momento da caminhada Pedro estava. Mesmo que Pedro não soubesse, Jesus sabia. E é importante a gente olhar para 3 movimentos de Jesus para entender o que está acontecendo aqui. Então, Jesus faz 3 coisas. Jesus roga por Pedro, Jesus avisa Pedro e Jesus lembra a Pedro das palavras que ele tinha dito. Então, no primeiro momento, Jesus diz para Pedro: Pedro, eu roguei por você. Isso faz com que a gente se lembre do caráter sacerdotal de Jesus. Jesus orou por Pedro, orou ao Pai para que Pedro fosse preservado, que a sua fé fosse preservada. Então, Jesus, nesse momento, ele assume esse papel de sacerdote, que é mediador entre Pedro e o Pai, e roga por ele. Mas, além disso, Jesus avisa Pedro. Por que Jesus avisa para Pedro? Por que é importante que Jesus conte para Pedro que ele vai traí-lo? Jesus conta para que Pedro soubesse que Jesus já sabia. E é por isso que depois que Pedro nega e os olhares dos dois se cruzam, Pedro se lembra das palavras. Jesus, com seu olhar, faz com que Pedro lembre que ele já tinha avisado que Pedro trairia, com um único propósito, que é o que Pedro soubesse que Jesus não estava decepcionado com ele. Jesus não tinha sido pego de surpresa. Não imaginem que Jesus olhou para Pedro com um olhar de decepção. Não foi isso que aconteceu.
A decepção só acontece quando eu espero coisas de alguém ou de alguma coisa e essas coisas não dão certo. E aí eu me decepciono, porque eu esperava outra coisa, eu pretendia outra coisa, mas não aconteceu. Não é o caso aqui. Jesus não tinha expectativas irreais sobre Pedro. Então ele não foi pego de surpresa. E ele não se decepcionou. Ele sabia que Pedro trairia, sempre soube. Então quando ele olha para Pedro, ele quer que Pedro lembre de que ele já sabia. Jesus já sabia. Jesus sempre soube. Irmãos, quando as mentiras que a gente conta para nós mesmos, ao nosso respeito, são reconhecidas como mentiras, isso quebra o nosso eu. Quando eu reconheço o eu fraudulento, o eu de pecado, caído, que engana a si mesmo, quando eu olho para as mentiras que eu conto para mim e eu descubro que elas, de fato, não têm a ver com a realidade do meu coração, isso destrói quem eu sou, porque eu me decepciono comigo mesmo. E eu já não consigo reconhecer a pessoa que eu queria ser. E tudo que eu sinto é decepção e vergonha. A gente, muitas vezes, não está pronto para ouvir que aquilo que a gente tem contado para a gente mesmo não é verdadeiro. Às vezes a gente não está pronto para reconhecer que, embora eu diga para mim mesmo que eu sou um bom discípulo de Jesus, que eu sou um cara realmente comprometido com Ele, que eu estou fazendo tudo que eu posso, que eu me esforço ao máximo, que eu sou um discípulo que está lá, mesmo que eu diga isso tudo, eu posso descobrir que não é verdade. Eu posso descobrir que eu não estou comprometido bastante. Eu posso descobrir que eu não estou fazendo a minha parte. Eu posso descobrir que eu não estou vivendo como um verdadeiro discípulo de Jesus. E muitas vezes a gente não está pronto para garantir isso. E Pedro descobriu isso de um jeito doído, de um jeito pesado. Pedro traiu Jesus num lugar onde o mestre viu a sua traição. O mestre escutou Pedro negando ele 3 vezes. E Pedro olhou para Jesus e viu Jesus ali olhando para ele, e ele só tinha vergonha de si, de quem ele era, do discípulo que ele era. Mas Jesus queria garantir que o sentimento de Pedro fosse diferente. Jesus rogou por Pedro, avisou a Pedro e lembrou a Pedro daquilo, não para que Pedro continuasse envergonhado, mas para que Pedro soubesse que Jesus não foi pego de surpresa, ele já sabia que aquilo aconteceria. Meu irmão e minha irmã, Jesus não está decepcionado com você. Ele não é pego de surpresa pelos seus pecados. Você pode se surpreender. Você pode, de repente, reconhecer que, caramba, eu não sou o cara que eu achava que eu era. Caramba, eu não sou a mulher que eu achava que eu era. Mas Jesus não se surpreende, porque ele nunca nutriu expectativas irreais ao seu respeito. Ele sempre soube em que momento da caminhada você estava. Sempre soube. Mas mesmo que Jesus tenha feito tudo isso para que Pedro soubesse, parece que Pedro não entendeu. Se a gente continuar a história, a gente vai ver que depois que Jesus foi morto e ressuscitou, seus discípulos ficaram espalhados depois de sua morte. E no momento que é depois da ressurreição de Jesus, isso está lá em João, no capítulo 21, Pedro e alguns dos discípulos estão na praia, e Pedro diz assim, eu vou pescar. E esse episódio é importante para o que a gente está falando, e é bastante simbólico e significativo, porque ele faz um paralelo com o chamado de Pedro. Então, os irmãos devem se lembrar que Pedro era um pescador, antes de Jesus chamá-lo para ser discípulo, e Jesus chega na praia, onde Pedro está lá pescando, trabalhando, e o que acontece? Jesus realiza um milagre, fazendo com que haja uma pesca milagrosa, os peixes são multiplicados, eles pescam realmente muitos peixes, e depois daquele episódio, Jesus chega perto de Pedro e diz, venha comigo, venha após mim, e você não vai ser mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Então, quando Pedro diz para os discípulos, vou pescar, é como se ele estivesse assinando um termo dizendo, eu não acredito mais
no chamado que Jesus fez para mim. Aquele chamado lá que o mestre fez para ser pescador de homens, já venceu, já era, não serve mais. Eu decepcionei o mestre, eu não consigo mais fazer isso, não é mais para mim. Tudo que eu tenho é voltar para a minha antiga profissão. Vou voltar a pescar, eu preciso viver. Jesus morreu, não tem mais o que fazer. E ele vai pescar. E aí acontece novamente um momento de milagre. Porque enquanto eles estão pescando, Jesus chega na praia e Jesus realiza um milagre na pesca de Pedro. E Pedro, de novo, pega muitos peixes. E ele reconhece que é Jesus quem está na praia multiplicando os peixes. E João, que está no barco com ele, diz: aquele é o mestre. Só Jesus faria isso. E Pedro se lança no mar e ele nada até a praia. E ele chega na praia e ele vê Jesus lá. E a gente tem um episódio que também é bastante conhecido e muito bonito, porque Jesus questiona 3 vezes Pedro sobre o amor e restaura Pedro. Não restaura Pedro no coração de Jesus. Não é um momento para Jesus. É um momento para Pedro. Pedro precisa entender que o mestre ainda tem aquele chamado para Pedro. O mestre não havia desistido. Jesus não tinha desistido de Pedro, embora Pedro tivesse desistido de si mesmo. Então Jesus restaura a confiança de Pedro no chamado que ele tinha. A gente começou essa reflexão dizendo que reconhecer as nossas falhas e as nossas debilidades, reconhecer o nível de desenvolvimento que a gente realmente está, é o primeiro passo para voltarmos a trilhar o caminho certo. Era isso que Jesus queria fazer com Pedro. Ele não queria que Pedro se sentisse culpado por tudo que tinha acontecido. Ao olhar para Pedro e relembrar Pedro das suas palavras, a intenção de Jesus era fazer com que ele reconhecesse o momento que ele estava na caminhada, reconhecesse aonde ele estava, para que então ele pudesse corrigir a rota. Jesus queria que aquele fosse um momento de virada para Pedro, não de desistência. E é assim que Jesus faz conosco. A intenção dele não é que a gente desista. Então, quando ele faz com que a gente reconheça o momento onde a gente está na caminhada, quando ele expõe para nós que as mentiras que a gente tem contado a nosso respeito para nós mesmos são mentiras, e mostra a verdade que vem da boca dele, quando Jesus faz isso é com a intenção de fazer com que a gente corrija a nossa rota. Ele quer que a gente volte para o caminho certo. Pedro ainda não estava pronto para morrer por Jesus. Ele achou que estava, mas ele não estava. Mas um dia ele estaria. E, de fato, ele esteve pronto em algum momento. Porque a gente sabe que depois Pedro foi martirizado pelo Evangelho. Jesus queria que Pedro entendesse que naquele momento ele ainda não podia morrer pelo Mestre. Ele não tinha chegado lá, ainda não era a hora dele. Mas um dia ele chegaria lá. Essa era a intenção de Jesus. Um dia ele estaria pronto. Quando Pedro entendeu que ele ainda não estava pronto, ele pôde então realmente crescer. Quando a gente fica estagnado na ideia de que eu já consegui, não tem espaço para crescimento. Porque se eu acredito que eu não preciso crescer, eu não vou abrir espaço para crescer. Porque não tem essa necessidade. Eu realmente acredito que eu não preciso mais. Então, quando Pedro reconheceu que ele precisava crescer, porque ele ainda não estava pronto, Jesus trabalhou no coração de Pedro para que ele crescesse. Assim, Jesus quer fazer com a gente. Ele quer trabalhar no nosso coração para que a gente cresça na presença dele. Para isso, a gente precisa reconhecer que a gente ainda não está pronto. Depois de Jesus morrer na cruz e nos reconciliar com o Pai, ele subiu aos céus e ele roga por nós, como ele rogou por Pedro. Ele, junto ao Pai, intercede por nós, para que o Pai nos preserve, para que o Pai sustente a nossa fé, para que o Pai nos capacite a caminhar o discipulado que ele preparou para a gente. Mas ele não deixou a gente sozinho. Ele enviou o Espírito Santo, que fala as verdades aos nossos corações. O Espírito Santo é responsável por fazer com que a gente reconheça que a gente ainda não chegou lá, que a gente ainda não está pronto. E não só ele não é só responsável porque a gente reconheça,
mas Ele é responsável por fazer esse trabalho em nós. Então, o Espírito Santo de Deus prepara a gente para a caminhada, capacita a gente, constrói na gente esse espírito que pode ir adiante, que consegue caminhar, que vai no discipulado, porque Ele é que nos capacita. Que Jesus nos dê graça para reconhecer a voz do Espírito Santo, para que a gente saiba onde a gente está e que isso capacite a gente a crescer e avançar na caminhada, de maneira que a gente possa cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Senhor Jesus, a gente te agradece. Te agradece porque o Senhor deixou o seu Espírito conosco. Espírito que nos fala sobre onde a gente está. Espírito que mostra para a gente que a gente ainda não está pronto, Jesus. A gente quer reconhecer na Tua presença que a gente ainda não está pronto. Que a gente ainda não está finalizado, que ainda tem tanta coisa para melhorar, tanta coisa para colocar no lugar, Jesus. A gente quer te pedir, faz essa obra em nós, Jesus. Conclui esse trabalho que o Senhor começou na cruz, comprando a gente como filhos, nos adotando, nos levando para junto do Pai, Jesus. E a gente acredita que o Teu Espírito tem feito esse trabalho em nós e a gente quer reconhecer onde a gente está, para que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso crescimento, Jesus. E a gente te pede para que o Senhor possa estar moldando o nosso ser, a Tua vontade. A gente quer cumprir a Sua vontade. A gente quer fazer aquilo que o Senhor preparou para nós, porque a gente sabe que caminhar na Tua presença é o melhor que a gente pode fazer. A gente sabe que caminhar contigo é a única opção correta. Não tem como ser do nosso jeito, não tem como ser segundo o nosso coração, porque o nosso coração é caído, é enganoso, é falho. O caminho do nosso coração é cheio de pedras e tristeza, porque não é o caminho certo. Mas o Senhor abriu um caminho para nós. Caminho que é sólido, que é reto. Caminho que não é isento de dificuldade, porque o discipulado pressupõe que existe alguma dificuldade, existe uma cruz a se carregar, mas é um caminho onde tem o Espírito Santo que nos ajuda e nos capacita a carregar as nossas cruzes. Muito obrigado, Jesus, por isso. Muito obrigado pelo Teu Espírito. Nos abençoe e faz a Tua obra em nós. É o que a gente te pede. Em Teu nome, Jesus. Amém e amém.